Dando continuidade à tribuna popular, eu queria convidar aqui ele que foi credenciado pelo Diretório Central dos Estudantes do Centro Universitário de Araraquara, o DCE Uniara, vai falar sobre a aprovação da Lei dos Royalties e do Fundo Social do Pré-Sal para Educação e Saúde, em discussão no Congresso Nacional. Guilherme Spadari Bianco, pedir para o Guilherme, que já está aqui na porta, por favor, adentrar o plenário, fica à vontade, seja bem-vindo, viu, Guilherme? Você tem 10 minutos, Guilherme, fica à vontade. Boa noite a todos os presentes, meu nome é Guilherme Bianco, sou estudante de Ciências Sociais do primeiro ano da Unesp Araraquara, eu sou diretor da União Estadual de Estudantes aqui de São Paulo, eleito agora no 11º Congresso da UE, realizado em Biúna, no estado de São Paulo, nesses últimos dias. Primeiramente, eu gostaria de agradecer ao presidente da Câmara, vereador João Farias, pelo espaço, e ao meu grande amigo Walter Strozzi, presidente do DCE Uniara, pela oportunidade. Gostaria também de agradecer a todos os vereadores, sindicatos e personalidades que, de alguma forma, conseguiram ajudar a ida da delegação de Araraquara para Brasília para estar acompanhando a votação da Lei dos Royalties do petróleo, né, e de 50% do Fundo Pré-Sal para Educação. Companheiros, nossa saída ao Distrito Federal pode se resumir em algumas palavras: luta pela educação e pela soberania nacional. A descoberta do pré-sal pode significar o passaporte do Brasil para o desenvolvimento. Riqueza esta, estimada em 7 trilhões de dólares. E que tem aqueles que dizem que o problema do Brasil é a Copa do Mundo, né? O que estava em discussão eram dois projetos antagônicos, que com absoluta certeza traçam rumos completamente diferentes para o Brasil. O primeiro, defendido pelo governo, que tem o ministro da Educação, Aloysio Mercadante, como seu grande articulador, e carrega os mesmos interesses dos banqueiros, das petroleiras, das grandes multinacionais e do imperialismo. Este visa investir os royalties do pré-sal nas letras do Tesouro Americano e assim formar o Fundo Social do Pré-Sal. E a partir de então, investir 50% dos rendimentos desse fundo na educação. Isso é, apenas 25,8 bilhões de reais para a educação ao longo de 10 anos. O segundo projeto, cujo relator é o deputado André Figueiredo, do PDT de Ceará, defendido pela União Nacional de Estudantes, União Estadual de Estudantes Secundaristas de São Paulo, União Estudantes Secundaristas do Estado de São Paulo, União Brasileira de Estudantes Secundaristas, a UES São Paulo, União Metropolitana de Estudantes Secundaristas de Porto Alegre, União Gaúcha de Estudantes Secundaristas, a Federação de Estudantes de Campos de Goyatacazes, o DCE da Uniara, a UMES e por todo o movimento social. Este visa investir 50% da totalidade do Fundo Social do Pré-Sal na educação e na saúde, elevando os recursos para 210 bilhões de reais. Assim, se aproximando da meta do Plano Nacional de Educação de investir 10% do PIB no setor. No dia 10 de julho, os deputados rejeitaram as alterações feitas pelo Senado, que, por pressão do governo, retiraram 171 bilhões de reais do projeto para a educação. O que está em jogo, camaradas, é a destinação ou não de 171 bilhões de reais para a educação, que hoje em dia está sucateada. Guardar dinheiro para os banqueiros não é nenhum compromisso com o nosso futuro. Todavia, os 3 destaques agendados para serem votados na última terça-feira foram reagendados, uma vez que o governo perderia a votação. E como existia a possibilidade de aprovação do projeto escrito pela base governista, fomos a Brasília e, lotando as galerias, puxando palavras de ordem e pressionando os parlamentares, vimos uma construção da derrota Vimos a construção da derrota desse projeto antinacionalista proposto pelo governo. A falta de argumentos, que o presidente da Câmara do PMDB, né, argumentava que era o seguinte, que eles precisavam de mais estudos, né, sobre o projeto, sendo que o projeto já foi aprovado na Câmara, foi reescrito pelo Senado e já está voltando para a segunda votação na Câmara. E o esvaziamento do plenário pela base governista fez com que a data da votação fosse transferida para depois do recesso dos parlamentares, né, dia 6 de agosto. Eles ganharam tempo, mas nós também ganhamos. Dia 6 de agosto, todas as entidades estudantis estarão em peso para pressionar os parlamentares e fazer valer o interesse nacional e de todo o povo brasileiro.
Dia 6 de agosto é a data em que essa política econômica, que vem derrubando o Brasil, colocando de joelhos para o capital externo, que tem como objetivo engordar o bolso dos banqueiros e das grandes multinacionais, cortar os investimentos em setores estratégicos para o desenvolvimento nacional e criar um superávit primário astronômico, será derrotado por nossa juventude e pelo nosso povo. Só nos 2 primeiros bimestres de 2013, companheiros, 10 bilhões foram cortados dos investimentos públicos, sendo eles 4,5 bilhões da Previdência Social. Apesar de tudo, a luta pelos royalties para a educação é apenas o começo de um grande desafio, que é barrar os leilões do petróleo, esses agendados para outubro deste ano. Aprovar por unanimidade nos congressos da UNE e da UES São Paulo o retorno da campanha O Petróleo é Nosso, foi uma grandiosa conquista da juventude. Agora, cabe a nós colocá-la na rua e impedir que esse assalto à nação seja efetivado. Como diria nosso companheiro Geraldo Vandré, vem, vamos embora, que esperar não é saber. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Muito obrigado, companheiros. Obrigado ao Guilherme. Eu queria abrir as inscrições para os vereadores que forem fazer uso da palavra. Vereador Donizete. Vereador Dr. Lapena. Vereadora Gabriela. Vereadora Edna. Vereador Elias. Mais algum vereador? Com a palavra, vereador Donizete Simeone. Boa noite, Guilherme. Queria cumprimentá-lo. Parabéns por estar aqui defendendo essa causa aí, saudá-lo e falar um pouco da importância, né, dessa luta para a aprovação desses 2 projetos, o que significa isso de incremento de recursos no orçamento da União para 2 políticas públicas que são essenciais para a vida dos brasileiros, principalmente aqueles mais necessitados, que têm na educação pública ainda a sua precariedade e na saúde também. O início desse projeto começou com os royalties sendo distribuídos apenas para a educação, né, se eu não me engano, e agora está se estendendo para a saúde, que eu também concordo, acho justo. E a última vez que eu me debrucei nessa matéria, a distribuição dos royalties apenas para a educação e que tem também a possibilidade de atingir 10% do PIB, representava mais de em torno de 7 a 8 bilhões por ano de incremento no orçamento na área da educação e na saúde. Então, é mais para ressaltar a importância dessa luta de vocês aí e desejar boa viagem, boa luta em Brasília para a aprovação dos projetos. Obrigado. Obrigado, vereador. Vereador Dr. Lapena. Boa noite, Guilherme, todos que estão participando aí dessa atitude extremamente cívica. O estudante, no Brasil, tem a fama de ser alienado, de não se importar com as coisas. E talvez isso seja verdade para a maioria. Mas enquanto houver uma minoria que tem interesse em buscar o que é correto, em buscar o nosso futuro melhor, né, para o meu filho, para o meu neto, para vocês que estão correndo atrás, isso nos dá esperança. Eu também, na faculdade, na residência médica, eu participei aí do diretório acadêmico, de associação de médico residente, e sempre tentando correr atrás. E conseguimos coisas que até hoje funcionam, como o auxílio moradia para Botucatu e para a Unicamp, né, à base de muita luta, porque as outras faculdades de medicina perderam. Enquanto tiver o brilho no olho, enquanto tiver razão, tem que ir atrás mesmo. E tenho certeza que todos os parlamentares dessa casa vão estar apoiando vocês para conseguir trabalhar, cobrar e, quem sabe, na pressão, conseguir que seja feito o justo. Porque se esse dinheiro vier para a saúde e educação, nós vamos ter um país muito melhor daqui para frente. Parabéns. Obrigado, vereador. Vereadora Gabriela Palombo. Boa noite, Guilherme. Bem-vindo. Acho que você traz um assunto também extremamente pertinente, importante, que a sociedade brasileira como um todo se atente e acompanhe, que inclusive acho que nas 2 últimas semanas ganhou um pouco de centralidade aí das manifestações nas ruas, que é recurso de uma fonte natural, que eu penso que pertence ao povo brasileiro, não é de um estado, dos estados onde
se localizam, e esse debate, inclusive, sobre a distribuição dos royalties entre os estados de forma geral, é um tema polêmico. Eu me lembro que quando o presidente Lula, na época do anúncio da área lá da descoberta do pré-sal, fez a proposta de vincular esses recursos, né, a um fundo nacional para poder se investir em políticas públicas como educação e saúde. Naquele momento, acho que ciência e tecnologia entrava também no bolo do destino desse dinheiro. Houve uma grita geral, principalmente nos governadores dos estados, onde esse dinheiro volta de uma forma direta, né, ou seja, não é compartilhado entre todo o país, mas apenas alguns estados. Então, eu penso que isso é um avanço. Já agora, essa pressão no que diz respeito à vinculação total do recurso, e o outro assunto que você traz para cá, que diz respeito às empresas estrangeiras, né, o interesse do capital internacional sobre aquilo que é nosso patrimônio, ou seja, nossa riqueza, eu acho que é um tema que a gente não pode ter também ingenuidade, no seguinte sentido. Existe pressão do mercado financeiro sobre o Congresso, isso é fato, né? Existe gente que tem o seu mandato, a sua vida, muitas vezes política, financiada com esse tipo de recurso, e que tem o compromisso lá no Congresso em defender. Então, eu penso que é um desafio para a sociedade como um todo. Eu acho que a juventude cumpre um papel importante, fica aqui o nosso apoio, mas eu acho que é um desafio que a gente precisa entender como um assunto que não é do jovem, do estudante, né? Acho que é de todo o Brasil, e manter esse assunto na agenda de forma viva, como vocês estão fazendo aqui, é importante para que a gente possa pressionar lá em cima também para que isso não aconteça. Parabéns. Obrigado, vereadora. Com a palavra, a vereadora Edna Martins. Boa noite, parabéns pela luta e por sua presença aqui hoje para nos informar sobre os pormenores aí dessa luta que está se travando lá em Brasília. Acho que, no contexto que nós estamos vivendo no Brasil, esta questão em particular da educação, da destinação do recurso para a educação, é uma das bandeiras mais importantes que nós temos para enfrentar agora. E acho que deveria ficar claro agora também qual é exatamente a posição do governo no sentido de destinar ou não esse recurso para a educação e para a saúde mesmo, né? Acho que a gente precisaria agora ter clareza do que as bancadas estão realmente defendendo lá em Brasília, porque tem algumas posições aí que estão, ora, se escondendo por trás de alguns recursos. Enfim, eu acho que no momento do movimento, que o movimento estava na rua aí, alguns discursos foram feitos em relação à defesa intransigente da destinação do recurso para a educação e para a saúde. E agora a gente já vê um arrefecimento desses discursos, né? Então, o papel de vocês, que vocês estão cumprindo nesse momento, é muito importante, porque mostra que existe a mobilização e o interesse ainda em torno desse tema. Então, acho que vocês podem contar com o nosso apoio, com certeza, para manter essa luta viva aí, porque nós precisamos garantir que esses recursos, de fato, se destinem à educação e à saúde, na forma como foi colocado inicialmente pelo Senado, e não na forma como está sendo colocado agora, né? Então, parabéns pela luta. Espero que a gente consiga, de fato, essa vitória, e que o governo federal se posicione a favor desta destinação do recurso, de fato, para a educação e para a saúde. Obrigada. Obrigado, vereadora. Vereador Elias Chediek Neto. Guilherme, tudo bem? Parabéns também. Quero dizer que a gente está aqui para unir esforços com vocês, tá? Porque precisar da gente, com certeza você vai ter apoio, acredito que unânime dessa casa. E lembro uma coisa, eu lembro que em 68, fazendo a faculdade, o governo militar na época, ele tentou implantar o ensino pago. Ele queria transformar todas as escolas públicas em escola nível superior em escola paga. Então, provavelmente, muitos, com certeza, dos que estão aqui, em escolas públicas hoje, devem muito ao esforço que nós fizemos numa ditadura militar. Nós enfrentamos cavalaria, negro com espada,
prenderam muita gente, bateram, enfim, você imagina o que for. E vale a pena essa luta, vale a pena. Porque meu pai tinha, nós somos 8 irmãos em casa, meu pai não tinha condição de pôr, ou você entra em escola pública, ou então não tem como te pagar ensino particular. E eu tinha que fazer ensino, tanto que eu fui para Curitiba fazer engenharia em Curitiba, porque aqui não conseguia entrar em São Carlos, entrei em Curitiba, fui lá na Federal de Curitiba. Mas foi uma luta tremenda, e agora como um ex-estudante, e que lutou por vocês, por nós, pelos nossos filhos, pelos nossos netos, conte com a gente que a luta vai ter que ser árdua, mas temos que ganhar essa luta. A educação é tudo num país. Inclusive a educação vem depois, a saúde vem depois da educação. Agora estão associando as duas, mas uma pessoa com educação, com certeza, sabe se tratar e tratar bem da saúde dele. Parabéns. Obrigado, vereador. Antes de passar para o Guilherme fazer suas considerações finais, eu queria também, Guilherme, parabenizar a iniciativa do movimento estudantil. Eu não tenho dúvida nenhuma, né, de que este tema de estabelecer de forma clara aonde vai ser investido os recursos do pré-sal, neste momento para o Brasil, é infinitamente mais importante do que um plebiscito para discutir a reforma política. Eu acho que, no que pesa a reforma política ser fundamental, e ela é, né, a pior maneira que se pode para dar uma resposta para a sociedade hoje, que está nas ruas, é querer fazer as coisas pelas coxas, como vem querendo o governo federal, como se o problema do Brasil fosse apenas, se resumisse apenas na reforma política, ou seja, esse tema ele é muito mais estratégico para a sociedade, e é hora do governo, inclusive, demonstrar de fato qual que é a sua posição política em relação à destinação dos recursos do pré-sal, se vai prevalecer os interesses da nação ou o fisiologismo do Congresso Nacional que sustenta o governo federal, que defende o governo federal, e o governo federal aceita e compactua com esse fisiologismo que muitas vezes, inclusive, atende apenas os interesses do grande poder econômico, seja ele nacional ou internacional. E aí agora, como diz o velho ditado, é hora da onça beber água. Esperamos que a presidenta Dilma faça prevalecer, né, a influência real que ela tem sobre o Congresso Nacional, né, sobre o Senado, sobre a Câmara dos Deputados, e que de fato transforme o seu discurso na prática, garantindo, né, de que os recursos do pré-sal de fato vá para a educação, para que a gente possa tirar do discurso a história dos 10% do PIB na educação, porque falar até papagaio fala, né? Eu quero ver se vai ter coragem de travar esse debate e fazer aquilo que a sociedade está pedindo. Eu, sinceramente, espero, né, de que a gente não caia na bravata de que os problemas do Brasil se resolvem apenas com plebiscito para dizer se é voto distrital misto, se é lista fechada, se é financiamento público ou privado, até porque, repito, esse debate é importante, mas muito mais importante do que isso é cuidar do nosso país com o mesmo carinho que está cuidando da Copa. Obrigado, né, fica aí à vontade para suas considerações finais e conte com o apoio dessa casa para mais essa luta. Bom, gostaria de agradecer a todo mundo que está presente no plenário. Queria mandar um beijo para minha mãe e para meu pai que estão em casa nos assistindo. Um abraço para o Valtinho, que está também no plenário. Mas o que é importante a gente pontuar que a nossa luta não é contra o governo e nem contra a Dilma. Muito pelo contrário. A gente está fazendo um esforço total para que esse governo não fracasse. Porque na eleição de 2010, tinham dois projetos muito distintos e muito claros, né, para o eleitor. Então, tinha um projeto do PSDB e tinha o projeto do PT. Qual foi o ganho? O projeto para continuar com o projeto do governo Lula, que estava fazendo o Brasil desenvolver 7,5% com o PAC, industrializando o Brasil. Mas o que a gente vê hoje, efetivamente, é uma política contrária daquilo que ganhou na urna em 2010. É a política do superávit primário, a política de vender as estatais, a política de privatizar aeroportos, a política de querer deixar dinheiro para a banqueira, a política completamente ao contrário daquilo que foi escolhida pelo povo nas urnas em 2010. Né? Então, eu gostaria de deixar bem claro que a nossa luta não é contra a presidenta Dilma, e sim para fazer os esforços para que esse governo volte a fazer o Brasil crescer, que o Brasil a gente sabe que é um país gigante, né? Então esse país gigante não merece crescer 0,9% ao ano, e sim 7,5% como vinha crescendo com o governo Lula. E eu gostaria de deixar aqui o agradecimento do fundo do coração a todos os vereadores, que esse assunto é dos royalties do petróleo, 50% do fundo social
para a educação são muito importantes para a nossa geração. 171 bilhões, é aquilo que o Brasil precisa dar um passo, é o passo à frente que a educação precisa, que nenhum país do mundo conseguiu se desenvolver, né, ser um investimento massivo, né, na educação, e com esses 17 bilhões ao ano a gente pode fazer, e que dia 6 estaremos lá novamente, lotando a Câmara, conversando com cada parlamentar para mostrar que a verdade está do nosso lado, a verdade está com o povo, está com esse dinheiro na educação e não nos bolsos dos banqueiros, que já tem dinheiro demais, na minha opinião. Então, gostaria de agradecer a palavra de todos, tá? E que nós voltaremos após o dia 6 com mais uma vitória nas mãos. Muito obrigado a todos, boa noite. Obrigado, Guilherme. Deixar um abraço também para o Mauro Bianco, que está assistindo o filhão aqui. O professor foi bom, né?